pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso básico de Python do canal TI Fora da Caixa. Na última aula, eu mostrei como fazer operações matemáticas utilizando Python. Por exemplo, 10 mais 5, 5 vezes 2. Operações matemáticas simples que geram resultado assim que você as executa no Python Shell. Você também pode fazer várias operações em uma única linha. Por exemplo, 10 mais 5 vezes 2. Perceba que 10 mais 5 dá 15 e 15 vezes 2 dá 30. Porém o resultado deu 20. Isso ocorre porque no Python, igual na matemática, a multiplicação tem precedência superior à soma. Então a multiplicação é feita antes da soma. Então fica 5 vezes 2 que dá 10 e 10 mais 10 dá 20. Assim como na matemática, o parêntese e a exponenciação têm precedência superior à multiplicação e à divisão. E a multiplicação e divisão têm precedência superior à soma e à subtração. Então, caso você quisesse que esse resultado desse 30, você deve fazer, entre parênteses, 10 mais 5 e fora do parênteses vezes 2. O 10 mais 5 vai ser feito antes da multiplicação, pois ele está dentro do parênteses. Então vai ficar 10 mais 5 dá 15, vezes 2 que dá 30. Mas o real objetivo dessa aula é falar sobre os tipos de dados que podemos utilizar no Python. Até agora a gente só trabalhou com um tipo inteiro e de ponto flutuante. Nas operações de divisão que o número possuía resto, você viu um exemplo de número com ponto flutuante. Por exemplo, 9 dividido por 2 dá 4,5. Isso é um número de ponto flutuante, pois ele tem uma precisão além do número inteiro. Caso você precise saber qual é o tipo de um dado, você pode usar a função do Python type. A função type recebe como parâmetro algum valor. Pode ser um número desses, uma variável. Por exemplo, 4.5. Ela diz que o tipo desse 4.5 é float. Agora esse 30. Ela me disse que o tipo desse 30 é inteiro. No Python existem diversos tipos de dados. Outro tipo de dado é o tipo string. Com ele podemos trabalhar com frases, palavras, letras. Ele serve para trabalhar com texto. Para fazer um string, temos que usar aspas simples ou duplas. Por exemplo, colocamos aspas, digitamos algum texto e fechamos com o mesmo tipo de aspas. Se começar com aspas duplas, tem que terminar com aspas duplas. Se começar com aspas simples, tem que terminar com aspas simples. Então no Olá Mundo, perceba que o mesmo texto que eu coloquei em cima, ele me mostrou embaixo. E se verificarmos o tipo desse Olá Mundo, para verificar o tipo da frase, também temos que colocar aspas aqui, para passar ela como parâmetro para a função type. Perceba que o tipo da frase é string. No Python, o tipo string é abreviado para str. O Python é uma linguagem de tipagem dinâmica e forte. Significa que os tipos deles são bem definidos. Você pode facilmente verificar o tipo de um dado, diferente de linguagens com tipagem fraca. O Python faz isso pois ele prioriza a legibilidade do código. Pois se os dados da linguagem são de tipos bem definidos, fica mais fácil de você entender o funcionamento do código dos programas feitos nessa linguagem. Aqui você viu que para criar um dado no tipo string, basta colocar esse dado no meio de duas aspas, ou aspas duplas ou simples. Mas e se eu colocar um número no meio das aspas, por exemplo, 3? Perceba que o Python me retornou o 3 entre aspas. Então esse 3 não é um número, ele é um string. Mas se eu fizer 3, que é um número, vezes esse 3 entre aspas, o que você acha que acontece? Perceba que ele me retornou a string 3 vezes.
Mas e se eu fizer 3 vezes a letra A? Ele me retornou o A 3 vezes. E se eu fizer o número 3 mais o 3 entre aspas, o que você acha que acontece? Perceba que o Python me retornou um erro, pois aqui ele está dizendo que a operação de soma para os tipos inteiro e string não é suportada. Então só podemos somar dados do mesmo tipo. Na operação de multiplicação, essa operação funciona, pois ele está somando o mesmo tipo de dados na quantidade de vezes que você está multiplicando. Então ele está somando o A com o próprio A 3 vezes. Então se eu fizer esse A 3 vezes mais A, isso funciona, pois é o mesmo tipo de dado. Então, essa operação de soma de dois tipos diferentes deu erro, pois o Python é uma linguagem de tipagem forte, como eu falei. Porém, se fizermos essa mesma operação em uma linguagem de tipagem fraca, como por exemplo o JavaScript, perceba que essa operação 3 mais o caractere 3 funciona. Porém, ela não soma exatamente os números, ela junta eles dois como se fosse uma única string. Lembrando que JavaScript é uma linguagem de tipagem fraca. Existem métodos de calcular essa operação no Python sem ocasionar nenhum erro, porém eu ensinarei isso nas próximas aulas. Por essa aula é só isso. Uma tabela completa com os tipos de dados que o Python suporta estará aí na descrição do vídeo, e até a próxima.